Olá, eu sou o professor Wagner Spack e hoje vamos ver um pouquinho de números complexos na forma trigonométrica. Olha só, para recordar números complexos na forma trigonométrica, você tem que lembrar do plano de Argand-Gauss, o plano cartesiano de Argand-Gauss. Então olha só, nós temos que lembrar que o eixo x vai ser a nossa parte real, tá? Então essa parte aqui é a parte real, esse Azinho aqui, ó. Temos um ângulo aqui formado até o ponto, ou seja, esse ponto vai ter um valor real e vai ter um valor imaginário, que é o eixo y. Então, isso aqui vai ser o nosso eixo imaginário. E a forma que ele diz que é a forma trigonométrica para esse ponto nos números complexos é da forma z igual a p vezes cosseno de θ mais i mais seno de θ. Onde o cosseno de θ vai ser A sobre P, ou seja, é a medida real pela hipotenusa, pelo módulo desse ponto dos números complexos. E o seno de θ vai ser B sobre P, tá? Então, olha só, temos que recordar então, para fazer a parte trigonométrica, obrigatoriamente você tem que saber o módulo, tem que saber a parte real, a parte imaginária e os cossenos e senos deste ângulo. Então vamos lá, vamos praticar um exercício. Determine a forma trigonométrica desses números complexos. Então vamos lá, primeiro exercício. Z igual a raiz quadrada de 3 mais i. Então como é que eu começo a resolver esse tipo de exercício? Você tem que lembrar que eu preciso do módulo, e o módulo é o nosso P, tá? Então vamos lá. Nosso P vai ser a raiz quadrada da parte real, ou seja, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, mais a parte imaginária, que é o número 1 que está aqui, ó. Então, 1 elevado ao quadrado. Portanto, o nosso P vai ser raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, eu posso cortar essas raízes, ficando apenas 3, mais 1 ao quadrado, 1. Portanto, o nosso P é igual a raiz quadrada de 4. Portanto, o nosso P é igual a 2. Fechou? Então guarda esse valorzinho aí para nós, tá? Aí eu tenho que lembrar que eu preciso do cosseno de alfa ou cosseno de θ, tanto faz. O cosseno, eu tenho aqui um plano cartesiano, deixa eu fazer um esboço aqui rápido. O nosso plano cartesiano ele tem como parte real raiz quadrada de 3, então raiz quadrada de 3. E temos a parte imaginária 1. Aqui, ó, parte imaginária, tá? Aqui a parte imaginária e aqui a parte real. Então eu tenho que saber essa distância aqui, que é o nosso módulo, que eu sei que vale 2, tá? Essa distância. E aqui eu tenho um certo ângulo, que é isso que eu vou precisar saber. Então, primeiro de tudo, o nosso cosseno. O cosseno é A sobre P, ou seja, parte real sobre a parte, o módulo dele. Ou seja, a parte real é raiz quadrada de 3. Eu marco lá, então, raiz quadrada de 3 sobre o módulo, que é 2. Então, marca lá. E eu preciso também do seno de alfa, onde o seno de alfa vai ser, dá uma olhada aqui, ó, o seno de alfa vale B sobre P. Então vamos lá, é a parte imaginária. A parte imaginária vale 1, então eu vou marcar lá 1 sobre 2, beleza? Feito isso, vou perceber o seguinte, o nosso cosseno de alfa, ele é maior do que zero. Olha só, ele é positivo, então ele é maior do que zero. E o seno de alfa também ele é maior do que zero. Quando que o cosseno é maior que zero e o seno é maior que o zero? Isso daí entra na parte trigonométrica. Senos e cossenos positivos só são em um lugar apenas, no primeiro quadrante. Então, posso garantir que isso aqui está no primeiro quadrante. Aí, fechou. Se está no primeiro quadrante, eu preciso recordar a tabela trigonométrica. A conversão. Então, olha só, se você não sabe, vai ter um cardzinho daqui a pouquinho aí para recordar a parte trigonométrica, tá bom? Então, olha só, se eu tenho, vamos fazer uma revisão rápida aqui, o seno e o cosseno. Os valores que eu preciso são 0, 30, 45, 60 e 90. A sequência vai ser sempre 0, 1, 2, 3, 1zão. No meio todo mundo dividido por 2 e tira a raiz dos números de cima. O cosseno é o contrário do seno, ou seja, 1zão, 3, 2, 1, 0. Todo mundo dividido por 2, por 2, por 2, raiz, raiz. Outra coisa que nós precisamos saber é o seguinte, como é que eu transformo aqui esses ângulos que estão em graus para radianos? Então, para recordar aqui, ó, isso aqui vai ser 0π
Isso aqui vai ser π sobre 6. Esse aqui vai ficar π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 2. Beleza? Então, olha só. Eu preciso de um lugar que tenha o seno valendo meio e o cosseno valendo raiz de 3 sobre 2. Então, vamos procurar lá. Cosseno raiz quadrada de 3 sobre 2 e o seno valendo meio. Opa, então é o 30 graus. Então, eu posso escrever a forma trigonométrica da seguinte maneira. Então, nosso z será, como a fórmula é P, abre parênteses, cosseno de alfa mais I seno de alfa. Olha só. Então, nosso z pode ser, o P está valendo 2, tem aqui o P, então marca lá, 2, cosseno do ângulo. O ângulo nós descobrimos que vale 30 graus, então marca lá, 30 graus mais I vezes o seno de 30 graus. Isso aqui é uma forma de você mostrar trigonometricamente qual é o ponto do número complexo. Outra maneira, em vez de você colocar em graus, colocar em radianos, onde vai ficar o seguinte, z igual a 2, cosseno, o 30 graus, quanto vale 30 graus em radianos? Então, olha só, 30 graus em radianos está valendo π sobre 6. Então, é só trocar aqui por π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Aí, a nossa resolução. Fechou? Então, bons estudos, até a próxima.